Boa noite para todos. É sempre bom estar aqui com vocês. E hoje é especial porque o tema é um dos temas mais significativos da doutrina espírita, mais importantes para aqueles que buscam a doutrina espírita. Particularmente é um tema que eu gosto, eu prefiro discutir a respeito desse tema. Aliás, é um tema que me chamou a atenção quando eu comecei a notar a doutrina espírita, porque o que mais me atraía na doutrina espírita era aquilo que eu não conhecia, que era a reencarnação, a doutrina da reencarnação. E o tema proposto hoje é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É exatamente o capítulo 4 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que trata desse tema. É uma interpretação dos espíritos acerca do assunto reencarnação. E mais interessante ainda, alicerçado a sua argumentação naquilo que a Bíblia traz para nós. Então, mexe com toda a nossa cultura, mexe com toda a nossa maneira de interpretar e consolida, às vezes, os nossos argumentos passam a ser muito mais sólidos para que a gente possa entender de forma, tanto no aspecto da ciência, que hoje está cada vez mais disseminado o estudo e a possibilidade de se comprovar as reencarnações, e também alicerçar em cima do processo religioso que houve ao longo da nossa história. Esse capítulo começa quando o argumento se instala a partir de uma diferenciação. Era comum entre o povo judeu o dogma da ressurreição. Ressurreição, a própria palavra está dizendo, decodificando o sentido dela, quer dizer ação de ressurgir. Ação de ressurgir é exatamente esse aspecto. A reencarnação, a palavra reencarnação, ela vai surgir com a doutrina espírita, ela é criada com a codificação da doutrina espírita. Mas o que a gente precisa de entender mesmo é exatamente como que Jesus lidava com isso, como que os discípulos lidavam com isso. O que a Bíblia tem a dizer para nós a respeito disso? E o capítulo 4 do Evangelho é rico nessas argumentações. Começa exatamente pela crença da ressurreição, que é mais ou menos o sentido da reencarnação, só que não com a sua inteireza, com a sua totalidade, com a sua amplitude de explicação do conceito. Mas já era mais ou menos o que isso queria dizer. Porque a antiguidade era pródiga nesse conceito de vidas sucessivas, só que com outros nomes. Outros nomes. Você tinha metempsicose no Egito, né, no Egito Antigo. Metempsicose é a mesma coisa, traduz a vidas sucessivas, só que com uma diferença. Podia, nessa época, a concepção deles de vidas sucessivas não só se fazia no corpo humano, podia voltar, inclusive, em animais. Era uma espécie assim, de controle social, porque quando a pessoa era muito parada, muito preguiçosa, a pessoa vai, quando você morrer, você vai voltar num bicho preguiça. Aí a pessoa dava um jeito de dar uma alertada. A pessoa era muito irascível, muito raivosa, muito violenta. Quando você morrer, você vai voltar num leão. Aí a pessoa dá uma abrandada. É mais ou menos isso para o povão, a metempsicose. Mas para os iniciados, ficava só em círculo de iniciados. Os iniciados, eles sabiam mais ou menos que era o conceito da transmigração das almas, era o conceito da reencarnação como a gente entende hoje.
Na Grécia você tem a palingenesia, a mesma coisa. Palin, de novo, genesia, nascer ou gerar de novo. É o mesmo sentido. Também, se você pega lá nos gregos, quase todos são reencarnacionistas. Naquela época era muito comum isso. Junto ao povo hebreu, apenas os saduceus não aceitavam a ideia da reencarnação. Para os saduceus, morreu, acabou, e era o materialismo da época. Mas todos os outros sempre tinham essa ideia. Tanto é que a gente vai ver nessa passagem que Jesus estava pelas bandas de Cesareia de Filipe, de repente ele para e pergunta para os discípulos: que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Quando Jesus perguntava dessa forma, ele estava querendo dizer exatamente o seguinte: o que é que as pessoas falam de mim, filho de José e Maria? Aí os discípulos, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros ainda dizem que o Senhor é Elias. Ou seja, o que é que a gente depreende de uma fala como esta? Que para eles, alguém que havia vivido antes poderia tornar a viver, obviamente num outro corpo, porque Jesus estava ali. E a história dele era bem diferente de João Batista, Jeremias e Elias. Então, Jesus só podia ser, de acordo com a concepção e as ilações deles, uma reencarnação. Alguém que havia vivido antes podia tornar a voltar à vida numa outra condição. Dá para entender? Quer dizer, essa passagem ela é muito significativa exatamente por isso. Porque já denuncia mais ou menos que a palavra ressurreição tinha mais ou menos esse sentido, de voltar à vida depois de morto. E essa volta à vida depois de morto é que eles não sabiam muito bem definir, não tinha muita definição do que significava isso. Aí a gente tem que começar a buscar um pouco mais de aprofundamento nesse quesito. Vamos ver se a gente consegue entender mais profundamente. Tem uma parte no Evangelho que é exatamente a hora em que Jesus pega Pedro, Tiago e João e sobe a um monte Tabor. Lá em cima do monte, ele se transfigura. E na transfiguração, que é um fenômeno que hoje a parapsicologia conhece, nós espíritas estudamos às vezes a transfiguração, existem relatos acerca de transfiguração, é quando o perispírito transcende o corpo físico e aí, através de utilização de ectoplasma, ele se transfigura, ou seja, assume uma outra forma. E Jesus transcendeu e iluminou-se. Obviamente, se você for fazer um estudo mais aprofundado do que é o ectoplasma, você vai ver que ele é uma substância, segundo alguns cientistas, diz que ele é fluorescente. Então, no escuro, ele acende. Ele fica aceso, igualzinho ponteiro de relógio, essas coisas. É mais ou menos aquilo. Então, quando Jesus sobe para o alto do Monte Tabor, com Pedro, Tiago e João, e se transfigura, inclusive a narração é mais ou menos assim: as suas vestes se tornaram tão brancas que nenhum lavadeiro sobre a terra as podia tornar assim. Ou seja, ele brilhou e apareceram, materializaram-se diante dele Elias e Moisés, 2 mortos. Se Elias é contestado que ele não morreu, foi levado num carro de fogo, Moisés morreu. Moisés tinha morrido, então não tem como. Se um aparece,
Ali os dois conversaram com Jesus. Os 3 discípulos, Pedro ficou tão com medo, tadinho. O Pedro estava tão, olhando aquilo, falou, meu Deus, que coisa é essa? E era proibido. Era proibido a comunicação com os mortos. É atribuída a Moisés a proibição, se não me engano, em Deuteronômios. E essa proibição era severa. E o Pedro olhou aquilo e falou assim, ele até chegou perto do mestre e falou, mestre, o senhor tem certeza que é bom para nós estar aqui, né? Não tem perigo nenhum, não. E já estava querendo, o negócio estava tão bonito que eu já estava querendo fazer homenagens. A maior homenagem que eles recebiam naquela época era fazer tendas. O Pedro já estava, nós vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para o Moisés e uma para o Elias, porque fazer um tabernáculo ou fazer uma tenda era uma homenagem e tanto naquela época. Mas Jesus falou, não, fica quietinho, calma aí, que vai dar tudo certo, os dois conversaram. Jesus, ao se transfigurar e comunicar com Elias e Moisés, na frente dos 3 discípulos, já mostra para a gente o seguinte, que a sobrevivência do espírito após a morte é um fato. A comunicação com os mortos, outro fato. Aliás, para mim, particularmente, a própria proibição de Moisés não pode conversar com os mortos já era uma prova de que podia conversar com os mortos. Porque Moisés era inteligente, Moisés era um sábio, foi criado na corte egípcia com todos os requintes de conhecimento, era um dos iniciados lá da esfinge, segundo alguns autores. E o que ele proibia, por exemplo, era quase que um atestado de que o que ele estava proibindo existia, era possível. Porque uma pessoa inteligente nunca vai proibir uma coisa que não é possível. Eu gosto até de brincar quando a gente fala nesse tema. Alguma mãe aqui vai sair de casa e falar para o bebê de 6 meses de idade, está proibido subir no telhado e tomar banho na caixa d'água. Não pode. Vocês estão rindo porque a própria condição já é uma condição meio aloprada, meio doida. Ninguém proíbe o que não existe. Você nunca vai ver um governante proibir, por exemplo, andar nas estradas brasileiras a 500 km por hora. Você nunca vai ver uma placa proibido 500 km por hora. Alguém aqui já viu? Eu nunca. Por quê? Porque não é possível. Agora, proibido fazer 80 km por hora. Por quê? Porque os carros fazem 80 km por hora. Então, só se proíbe aquilo que é possível. Percebe? Então, quando eles estavam descendo lá do monte, Jesus exatamente vira para os discípulos e fala assim, vem cá, presta atenção. Vocês estão proibidos de falar o que vocês viram aqui para quem quer que seja. Porque como Jesus sabia da proibição, se eles falassem, a missão de Jesus poderia ser abortada e não ser levada a efeito. Por quê? Porque eles seriam perseguidos e às vezes até presos, às vezes até condenados pelo fato de ter comunicado com os mortos antes. Então ele falou, fica caladinho, fala isso para ninguém não. Mas os discípulos desceram caladinho, estava todo mundo descendo caladinho, e os discípulos pensando assim, falou assim, porque eles tinham acabado de ver Moisés, Elias, conversando com Jesus. E eles deram, sabe, aquele insight, aquele clique de intuição, falou assim, olha, nós vimos o Elias, nós vimos o Senhor, e o Senhor é o Messias. Mas por que os escribas disseram, depois de Elias, por que os escribas disseram que primeiro teria que vir o Elias para preparar o caminho para o Messias, que é o Senhor? Nós vimos o Elias ali, nós vimos o Senhor. Então Elias não voltou. Aí eles perguntaram, mestre, por que os escribas diziam ou disseram
que primeiro deveria vir o Elias para preparar o caminho para o Senhor, que é o Messias. E Jesus responde para ele: é sim, é fato. Elias deveria vir primeiro, e eu digo a vocês, ele já voltou. Ninguém o conheceu. Trataram-no como lhes aprouveram. E fizeram-no sofrer, tanto quanto farão sofrer o Filho do Homem. Ou seja, mais ou menos nessa linguagem, ele estava querendo dizer o seguinte: Elias já tinha voltado, mas aí todo mundo ficou achando estranho, mas ninguém viu Elias voltar. Aí eles descobriram, caiu a ficha que era João Batista. João Batista só podia ser a reencarnação de Elias. Por quê? Porque João Batista todo mundo viu nascer, sabia quem eram os pais, conheciam. A sua história era naquela região, mais ou menos. Então todo mundo sabia a origem. Então era outro corpo. Então só podia ser Elias como João Batista. Aí a reencarnação vai se desenhando cada vez mais nítida. Cada vez mais nítida. E nesse momento você percebe o seguinte: vamos então entender essa história de João Batista e Elias. Qual que é a história de Elias? Era um profeta que viveu, se não me engano, quase 700 anos antes de Cristo. E a tarefa dele era preparar caminho para o Messias. Deixar tudo pronto, colocar a doutrina do Deus único na prática, vivencial, para preparar, fazer o terreno ficar bem arado, bem pronto, para receber a semente que o Messias traria no futuro. Elias tinha que fazer isso. Só que, na época dele, vocês vão encontrar essa história em 1 de Reis, 22, por aí afora. É bom ler tudo, porque você fica sabendo da história. Elias entrou em contenda com 450 sacerdotes que adoravam a um deus chamado Baal-zebúd, o senhor das moscas, que eu já falei para vocês aqui a respeito. Eles adoravam Baal, então ele entrou em contenda. O trabalho dele era só o quê? Doutrinar, ensinar para esse indivíduo uma nova realidade dos deuses únicos, para que eles deixassem o politeísmo, para que eles deixassem a idolatria e passassem a entender essa síntese da divindade, que é exatamente a concepção do Deus dos judeus, do Deus impessoal, desse Deus que é uma síntese, causa primeira de todas as coisas. Aí, ele fez uma aposta com eles, fazendo uma fogueira de um lado, uma fogueira do outro, cortou uma novilha no meio, botou uma banda de lá, uma banda de cá na fogueira, e a fogueira que ardesse mais tempo acesa, o Deus era mais forte, então ganhava a parada, ganhava a aposta. E como Elias era médium de parapirogenia, construção de fogo, fazer fogo, isso é parapsicologia, entende esse assunto, ele mandou, para dar uma esnobada, mandou jogar umas latinhas de água ainda na fogueira dele, e a fogueira dele ardeu mais tempo e ele ganhou a parada. A tarefa dele era só essa: doutrinar os 450 sacerdotes, preparar, olha a quantidade de gente que ia ser, mais instrumentos de divulgação da doutrina do Deus único. Não, ele simplesmente, depois que ganhou a parada, mandou subir os 400 sacerdotes para o alto do monte, degolou um por um e jogou no rio. Está lá a história dele. Degolou um por um. E aí então todos os escribas que vieram depois falaram: Elias tem que vir para consertar o serviço errado que ele fez. Ele tem que vir para preparar a vinda do Messias. E é essa hora que os discípulos perguntam:
por que primeiro deveria vir o Elias, e Jesus fala, ele já voltou, só que não o conheceram, e eles sacaram, eles descobriram que era João Batista. E João Batista veio, preparou tudo o terreno, na hora que estava tudo pronto, Jesus aparece, que era o Messias, e aí, então, acontece com ele o quê? Alguém sabe? Salomé pediu a cabeça dele numa bandeja. Até a história da lei de causa e efeito, né, se repete quase que ipsis literis, literal, essa história. E aí você vai começando a entender. E a confirmação disso você vai ver em Mateus capítulo 11, de 1 até 12, 13, 14 por aí. É quando Jesus faz a ficha catalográfica de João Batista. Nessa hora, João Batista estava preso. Jesus estava com os discípulos fazendo, né, a tarefa dele, que era limpar leprosos, né, fazer cegos enxergarem, né, a caminhada, né, de caridades, a caminhada de amor ao próximo que ele estava realizando entre nós. Aí, João Batista, na prisão, fica sabendo que Jesus está pelas redondezas e manda um mensageiro, vai lá, pergunta a ele se ele é o Messias que devia vir, que eu estava esperando, ou se eu tenho que esperar outro. E aí o mensageiro se iniciou e chegou até Jesus e perguntou, falou, mestre, eu sou da parte de João Batista, e ele pede para perguntar ao senhor, o senhor é o Messias que devia vir, que ele estava esperando, ou ele tem que esperar outro? Jesus, percebendo, vira para ele e fala assim, vai lá e fala para ele, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos. Vai lá e fala para ele. Se você falar isso aí para ele, ele já vai deduzir o que está correto ou não. E o mensageiro sai. Na hora que ele sai, os discípulos perguntam, quem é esse tal de João Batista? E Jesus dá a ficha de João Batista. Jesus faz uma referência extraordinária. Ele fala assim, dentre os filhos das mulheres, não há nenhum maior que João Batista. Ou seja, entre os encarnados, não tem ninguém mais evoluído, mais capaz, mais preparado do que João Batista. Agora, no reino de Deus, João Batista é o menorzinho deles. Então, quer dizer, João Batista estava no limiar, o máximo entre os encarnados e o mínimo no mundo espiritual, porque ainda tinha que consertar os erros que ele cometeu lá atrás. E aí, você vai ver uma frase que é extraordinariamente, para mim, é contundente em termos de argumentação da reencarnação. Ora, desde o tempo, olha Jesus falando, ora, desde o tempo de João Batista até o presente, são os violentos que detêm o reino de Deus. Porque tiveram a palavra, a lei e os profetas até João. Presta atenção, desde o tempo de João Batista, desde o tempo de João Batista, o mensageiro acabou de sair dali agora, o João Batista estava preso, estava vivo. Qual que era o tempo de João Batista? Desde o tempo de João Batista, só pode ser alusivo ao tempo que João Batista era Elias. E no final da frase ele fala assim, até João, ou seja, desde o tempo de João Batista até João Batista. Só pode ser desde o tempo de João Batista, quando ele era Elias, até hoje, até o presente, que é João Batista, está aí. E se quereis saber, olha a frase que Jesus fala depois. E se quereis saber mesmo,
é ele, o Elias, que deveria voltar. Com todas as letras. Bíblia. Está na Bíblia. É ele, o Elias, que devia voltar para consertar as coisas. E no final, a famosa frase que Jesus costuma falar: ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir. Ele não estava falando para surdos. Ele estava falando exatamente o seguinte: ouça aquele que é capaz de entender, não só ouvir, mas ouvir e compreender aonde eu estou querendo chegar. Se você tem essa capacidade de chegar lá, ótimo, você está me ouvindo e entendendo o que eu estou querendo dizer. Isso é Bíblia. Está lá. Quem quiser achar, Mateus capítulo 11, versículo de 1 até 15, mais ou menos, vocês vão deliciar com essa leitura. Ou seja, a reencarnação para nós funciona como algo extraordinário. Por quê? Porque ela nos remete a questões extremamente práticas, principalmente no campo da ética. No campo da ética, conhecimento da reencarnação muda tudo, muda toda a nossa postura. Uma coisa é você viver achando que morreu, acabou, não tem mais nada depois. Então, meu filho, vamos aproveitar hoje. Vamos passar todo mundo para trás, e vamos fazer as falcatruas mesmo, e vamos cometer uns trambiquezinhos, que trambique é bom. Tem certos trambiques que a gente precisa segurar bastante, né? Mas quando você tem convicção da reencarnação e sabe que na hora que morre é que o bicho pega, porque você vai ter que encontrar consigo mesmo, você vai ter que encontrar com a sua própria consciência, e não tem apelação, porque você vai ter que encontrar com a sua essência. Na hora que você chegar do lado de lá, você vai encontrar com o seu espelho, o espelho de você mesmo. E então você vai descobrir o seguinte: a falcatrua que eu fiz não foi escondido coisíssima nenhuma, todo mundo sabe. Se ninguém soubesse, não interessa, eu sei. E você sabendo do processo da reencarnação, e sabendo que isso aí é fato, de que adianta você passar alguém para trás agora e pensar assim, não, levei vantagem agora. Nossa, nessa eu passei ele para trás, tadinho. Vai encontrar com ele. E com que cara você vai chegar perto dele? Fala, não, foi mal aí, meu. Um foi mal não vai resolver a situação. Não vai. Por quê? Porque você vai colher o que você plantou. Aqui, ó. Porque não acaba, não muda absolutamente nada. O fenômeno da morte é apenas tirar a roupa de trabalho, tirar o macacão de trabalho. Você continua a mesma coisa. Seus inimigos continuam seus inimigos se você não refizer, né, não trabalhar essa inimizade, transformando-a em amizade. Os seus amigos se tornam seus amigos. As pessoas que você gosta continuam pessoas que você gosta. É a sua história, é a sua identidade, é a sua maneira de atuar. A vida continua sempre. E essa continuação é o que dá a você essa tomada de consciência. A reencarnação entendida e compreendida, estudada, muda o meu comportamento. Aquele trambique que eu estava disposto a fazer, eu já não vou deixar isso para depois. Vai dar trabalho. Tem um filósofo aí, ele teve até aqui em Divinópolis há pouco tempo, que ele fala, gente, ser desonesto, ser trambiqueiro, dá trabalho demais da conta, ser traidor, dá trabalho demais da conta. E ele ainda até brinca, fala assim, nossa, ainda mais com essas redes sociais de hoje em dia, você já pensou? Esse estar de
redes sociais, as mensagens que você manda ali para o amante, isso volta. Ele fala que é igual herpes, uma hora volta esse trem. Isso não apaga. Mesmo que você apaga tudo, tem alguém que é capaz de ir lá escarafunchar e tirar tudo para trás e apresenta para você, nada está perdido, não, esse trem volta. Então a pessoa dá trabalho e ele desenha o trabalho que dá, a pessoa sai na rua e fala, nossa senhora, né? Ô bem, eu estou ligando porque você esqueceu o celular aqui em casa. O cara faz 200 km/h para voltar e pegar o celular, para não correr o risco da pessoa escarafunchar o celular dela. Ou seja, dá muito mais trabalho você ser antiético, dá muito mais trabalho você ser uma pessoa que não se prima pelo comportamento decente, pelo comportamento moral, pelo comportamento condizente com aquilo que é o seu nível evolutivo. E as reencarnações a doutrina das reencarnações faz isso com a gente de uma forma brilhante, porque mesmo que você não queira, você sabe que isso aí é uma possibilidade extraordinária, porque todos os seres do planeta Terra têm conhecimento dessa doutrina. Vocês sabiam que mais de 2/3 da humanidade tem mais ou menos conhecimento a respeito disso? Isso está virando tão coisa comum, coisa corriqueira, porque é tema de filme, é tema de novela, é tema de sei o quê, que até as comadres, quando vai na feira para comprar um pimentão, um tomatinho, chega lá e você vê uma reclamando com a outra, ah, não, minha filha, nossa senhora, não aguento mais não, na próxima encarnação eu vou vir homem, porque eu não aguento mais carregar sacola, esse negócio de carregar sacola não dá com nada. Ou seja, a pessoa, às vezes, já introjetou uma ideia, já introjetou um conceito que ela sabe que está aí na nossa cultura, né, povoando o nosso imaginário. Em algum momento você lida com aquilo, e isso já é normal, já é cotidiano, já é corriqueiro na vida das pessoas. Imagina o que isso não faz no seu ambiente íntimo, ou seja, naquilo que você é quando ninguém está vendo. Olha só, responsabilidade pessoal, ela é extraordinariamente importante nesse momento aqui, ó. É no momento em que você está agindo e não tem ninguém olhando para você. Porque você agir corretamente, mas tendo alguém olhando, você ainda está pressionado. Esse não é um ato moral. Isso não é um ato moral. O ato moral é quando é você quem decide, independente do mundo à sua volta. Eu ajo dessa forma porque eu quero, eu estou lúcido, e é isso que eu assino embaixo como valor de sustentação social. Já pensou que maravilha? Já pensou o que isso aí provoca, por exemplo, na nossa relação cotidiana, na relação com a esposa, na relação com os filhos? Já pensou? É por isso que o caboclo fica meio desesperadão mesmo, porque é isso que dá na gente. A gente fica, o senso de responsabilidade, o senso de causa e consequência, fica muito mais agudo no ser humano. Ele escolhe o que faz, ele tem vergonha dos erros praticados no passado, e essa vergonha o faz corrigir, arrepender-se, expiar e reparar, as 3 palavrinhas mágicas que a gente tem que enviar. Então, é por isso que na hora que a gente estiver lá no bem bom, principalmente quando a gente está com a esposa e a esposa acorda, sabe, com aquele olhar que tem alguma coisa estranha. Vocês conhecem isso? Vocês já viram falar disso? Eu já. Tem dia que mulher é cruel. Chega às raias da crueldade. Quantas vezes nós já falamos
sobre isso, mas isso é de fundamental importância para que a gente introjete a noção de responsabilidade pessoal, a noção de eu sou o responsável para solucionar todos os meus problemas e mazelas, e isso, a consciência da reencarnação faz isso com você de forma brilhante. Ela te dá uma noção ética que não acaba no túmulo, que você não vai perder nada se você não estiver aproveitando a vida adoidadamente. Não vai perder. Você vai ganhar, porque você se sairá melhor lá na frente. Isso não tem nada a ver com prêmio de alguma situação que você faz, não. É apenas causa e consequência. Bateu a mão na mesa, dói. Causa e consequência. Essa dor não é porque você é bonito, feio, alto, baixo, gordo, magro, que vai alterar. É física, é biologia. Bateu a mão, na mesma hora a mesa bate na sua mão e você vai sentir a dor. Então, aqueles assuntinhos que surgem, por exemplo, você já começa a ficar mais respeitoso. Então, na hora que a mulher chega para você 6:55 da manhã e vira para você e fala, nós precisamos conversar. E você? Então fala depressa que eu estou atrasado já. Não, logo. Nossa Senhora. É crueldade ou não é? Isso é crueldade. Isso é crueldade. Uma pessoa falar um negócio desse, o cara já vai para o serviço voando. Ele perde o chão. Porque ele vai pensando assim, meu Deus do céu, o que eu fiz dessa vez? E vai imaginando, será que foi aquilo? Será que foi aquilo? Será que foi aquilo? Será que foi aquilo? E vai elucubrando 1001 coisas. Ele não vai trabalhar. Aliás, isso deveria ser proibido, gente. Por lei. Mulher não pode chegar de manhã 6:55 e falar, nós precisamos conversar e é logo. Mexe na produtividade de um país, porque o que esse cara vai fazer o dia inteiro? Ele vai andar como um zumbi dentro da empresa. Os colegas vão, oi, está acontecendo alguma coisa? Não é nada, não, uns problemas. Ele vai custar esperar das 5 horas da tarde para ele bater o cartão de pressa e correr para casa, toma banho, bota o pijama e senta no sofá e fica esperando. O requinte de crueldade é que a mulher naquele dia fica no happy hour. Ela chega 8:30 da noite. O coitado já bebeu muita cerveja. Ela chega, ele já... Você vai querer conversar agora? Não, vou tomar um banho primeiro. Mais 45 minutos. E na hora que ela vem, ela bota roupa formal. E senta de frente, para ficar de olho, fuzilando no olho. E aí o cara já está tremendo. E ela vira. O que você está achando da nossa relação? Homem esperto e sabedor das leis, que ninguém é obrigado a produzir provas contra si, responde uma pergunta dessa em 7 segundos. Uai, bom, Estou vendo nada assim que destoa, não, Legal, Vai que eu falo alguma coisa e não é. Aí você está municiando o inimigo.
Não. A consciência já começa a pesar, literalmente. E então, ela fala durante 2 horas e 38 minutos, e no final, e o cara tem que ficar no esquema ali, ó, sabe? Tipo o personagem do seriado Friends. Tem um personagem lá que chama Joey. Ele é extremamente bem sucedido com as mulheres. E um dia um amigo dele lá perguntou por que ele tinha tanto sucesso. É porque mulher gosta de ser ouvida. E ele descobriu uma cara de paisagem que fica só assim, how you doing? Só na base do concorda. Eu sei ali. E não pode perder o timing, não. Na hora que acaba, ela vira para você e fala, e aí, o que você está achando? Não, é bom, é isso, você falou tudo, é isso mesmo. Tem nada mais que questionar, não. Consciência reencarnatória nos faz uma coisa simples que deveria ser encarada no cotidiano, tomar consciência da seriedade, das coisas que a gente precisa de fazer para andar dentro daquilo que a minha consciência não me cobre de novo, em algum momento. Os mínimos detalhes. A pessoa vai aprendendo de tal forma que você não deixa mais uma casca de banana no meio-fio. Por quê? Porque se você vê e tem consciência do que pode fazer uma casca de banana no meio-fio, você assume a responsabilidade muito maior do que quem às vezes jogou a casca, que não tem o nível de consciência que você tem. Então o que você tem que fazer? Cata e põe no lixo, que é lugar onde muito menos risco de acidente pode acontecer. Você passa num corredor e tem uma luz acesa, você já tem consciência de preservação, vai lá e apaga a luz. Ou acende, dependendo da situação de segurança para o outro que vai passar depois. Tudo é uma questão de lucidez. A crença e a concepção da reencarnação levada ao último efeito, incorporado na nossa vida cotidiana, faz a gente viver a ética do Evangelho, a moral de Jesus, muito mais facilmente. E eu espero que nós aprendamos cada vez mais a colocar isso no nosso cotidiano. E é por isso que ninguém pode ver o reino de Deus, ou seja, ninguém pode ver a felicidade plena, que é a paz de espírito, a paz de consciência, se não nascer de novo. Nascer em todos os aspectos, no aspecto físico através das reencarnações e no aspecto da compreensão e cada vez mais se tornando consciente acerca da sua história espiritual. Percebe? Então, boa noite para vocês, até a próxima.